Chegamos a mais um episódio do Balesta Cast, um podcast que fala sobre carreira e como fazer a sua transição de carreira mais para empreender com leveza. E hoje a gente vai trazer uma convidada super especial que vai falar sobre imagem, propósito e reinvenção e como ela construiu essa trajetória para ter o sucesso que ela tem hoje. Então, seja muito bem-vindo se você chegou agora por aqui. Meu nome é Simone Dal Bosco, eu sou mentora de transição de carreira e vai ser um prazer ser host nesse podcast e trazer todo esse conteúdo riquíssimo. E eu quero dar as boas-vindas para Cláudia Fernanda, ela que é empreendedora, proprietária da Coisa Fina Semijoias, além, é claro, de ser consultora de imagem. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu convite tão especial de estar aqui comigo e que você possa aí transbordar na vida de tantas pessoas hoje também. Muito obrigada, Simone. Eu me sinto muito honrada por estar aqui. É sempre bom estar contigo e muito mais ainda poder compartilhar um pouco sobre propósito, imagem com mais pessoas. Cláudia, hoje a gente vai falar um pouquinho de como que tu fez para construir a tua carreira de sucesso, como que foi essa tua trajetória. Mas antes de a gente começar, eu queria que tu te apresentasse, contasse quem é a Cláudia, de onde a Cláudia começou. Conta pra gente um pouquinho. Então, pessoal, até antes eu estava brincando com o pessoal da produção que o meu nome artístico é Cláudia Fernanda, né? Eu sou a Cláudia Fernanda, eu sou gaúcha, eu moro aqui há 18 anos em Santa Catarina, então já começa de lá, já começa de muita superação de alguém que vem de outro estado, muito nova, para conquistar o seu lugar. Eu comecei a carreira toda querendo ser influencer, olha só. Eu queria ser influencer, só que quando eu comecei a gravar, eu comecei a me olhar e eu não gostava daquela imagem que eu via. E aí eu comecei a toda a questão de autoestima, de fazer um curso para entender sobre imagem. Depois surgiu a Semijoias, o acessório, e eu fundei ali a Coisa Fina, faz 3 anos que eu tenho a Coisa Fina. E de tanto trabalhar como consultora ali na Coisa Fina, que eu comecei a fazer a transição de carreira para consultora de imagem. Então, agora estamos nesse momento sendo consultora de imagem com os acessórios também. E é um mix de tantas coisas e tantas situações, mas no final é um propósito só, que é cuidar, é trazer esse olhar para as mulheres. E como é especial, né? Quando a gente entende a nossa essência e esse cuidar vem de dentro, né? Porque eu me recordo muito da Cláudia que começou realmente como influencer, né? Que começou querendo influenciar outras pessoas através daquilo que ela usava, daquilo que ela consumia. Mas logo depois começou com a Coisa Fina, né? E a Coisa Fina veio para trazer o brilho para as mulheres. E assim tu já te posicionava, né? Isso mesmo. Eu já me posicionava porque eu era CLT, trabalhava muitas horas por dia, saía cedo e eu não tinha tempo para ficar me produzindo, fazendo maquiagem. Então tu coloca um acessório, mesmo que tu não tá tão arrumada, tu traz um brilho. E eu queria tanto levar isso para as outras mulheres, e aí surge a Coisa Fina, para trazer esse brilho para as mulheres, para quando elas se olhem no espelho se sentirem lindas, mesmo sem ter um tempo, porque hoje em dia é todo mundo corrido. Todo mundo tem suas demandas, é filho, e é a casa para cuidar, e quem tem esposo é o esposo. E a gente tem que dar conta de tudo. E a gente acaba se esquecendo de nós. E esses detalhes, como o acessório, faz toda a diferença, porque mesmo que tu não consiga tirar um tempo para fazer uma maquiagem, para arrumar um cabelo, mesmo que tu prenda o cabelo, tu coloca um brincão, fica um destaque, tu se olha no espelho e tu pensa, uou, eu cuidei um pouco de mim. E isso sempre foi algo muito posicionado mesmo na Coisa Fina. Porque quando eu comecei meu posicionamento de imagem como empresária, eu andava com roupas muito neutras. Sempre com o cabelo bem preso, meladinha, aquele clean girl, bem preso.
a roupa bem simples, porque o acessório que tinha que chamar mais atenção, para mostrar que sim, tu não precisava investir tanto em roupas, mas uma roupa básica, tu conseguia fazer o acessório destacar. E sempre foi esse o posicionamento da coisa fina. E hoje, depois de conseguir realmente colocar isso como a primeira coisa que as pessoas pensam, eu consigo sim ter mais liberdade para mudar as minhas roupas. Mas são tudo fases e são tudo intencionalidades. Eu sempre falo, você tem que ser intencional em tudo aquilo que você faz e coerente também. Mais para frente a gente entra mais nessa questão da coerência e da intencionalidade. No podcast anterior, que saiu ao ar, a gente falava sobre ser intencional sem ser interesseiro. Então, quando a gente fala de sucesso profissional, a gente precisa sim ser intencional nas nossas conexões, ser intencional na forma que a gente veste, ser intencional na forma que a gente comunica. Provavelmente hoje a Cláudia foi intencional na hora que ela escolheu a cor da roupa dela, a Simone foi intencional na hora que ela escolheu a cor da roupa dela. Mas isso tudo para quê? Para mostrar a imagem que a gente quer transparecer, né? E quando a gente fala de carreira, fala de transição de carreira, fala de sucesso, a gente não pode deixar de falar sobre a nossa imagem e como ela fala mais sobre nós do que quando a gente abre a nossa própria boca, né? A forma como os outros nos avaliam, a primeira vista do que eles nos olham fala muito mais do que até a gente abrir a nossa boca, falar o nosso conteúdo, falar aquilo que a gente tem para transbordar na vida deles. E eu imagino, Cláudia, que tu sinta muito isso aí nos teus atendimentos, né? Exatamente. Eu sempre trago que primeiro a gente cuida por dentro, depois a gente reflete por fora. Eu não tenho como atender alguém e a pessoa, mas eu só quero saber quais roupas eu vou comprar. Eu não faço esse atendimento. Eu digo, me desculpa, mas eu não vou poder te atender se for só dessa forma. Porque eu preciso te conhecer. Eu preciso que você se conheça. Porque eu recebo muitas pessoas que elas não sabem nem quem são, do que gostam. Porque muitas vezes vão vestindo armaduras que a própria família, que a própria, lá na infância foi criado. E a pessoa nem sabe. Ela diz, mas eu gosto disso. Por fim, não é nem o que ela gosta realmente. É o que foi fixado que ela tem que gostar. Então, é todo um processo de, primeiro você entende por dentro quem é você, se cura de várias situações e isso automaticamente vai refletindo para fora. É engraçado que muitas pessoas que na primeira conversa, que é essa conversa realmente de olhar para dentro, elas já começam a olhar o seu guarda-roupa, mesmo sem um projeto pronto, de uma forma diferente e já começam a transmitir de forma diferente a sua imagem, porque elas começam a se entender. E tudo vai ficando mais fácil, porque é sobre o que você tem dentro, é sobre o que tem no teu coração. Porque sim, a tua imagem, ela fala sem tu falar uma palavra, isso sim. Mas o teu coração, ele também fala. E daí ele transborda pra tua imagem, é um conjunto. E tu falou uma coisa, Cláudia, no começo dessa tua fala, da importância da gente se conhecer. Se hoje a Cláudia fosse para se apresentar para essas pessoas que estão assistindo a gente, quem é a Cláudia na essência dela? A Cláudia, ela é uma mulher que ela ama olhar as outras pessoas e ver lá dentro. É uma pessoa alegre, comunicativa, cuidadosa, carinhosa, empática. E é uma pessoa que é séria. Eu sou bem séria. Eu digo que até as minhas brincadeiras, elas são sérias. Eu sou muito de brincar. Mas até minhas brincadeiras, elas têm uma seriedade. Então, sim, eu sou séria, mas eu sou brincalhona, comunicativa. Então, tudo isso eu preciso me entender para poder trazer na minha comunicação. Eu preciso entender que, sim, eu sou séria. Então, sim, eu trago linhas retas para minha comunicação, porque eu sou séria, sim. Só que eu não sou tão séria. E eu sou delicada, mas eu não sou tão delicada. Então, quando tu entende quem você é, tu vai entendendo quais linhas trazer para transmitir isso. Então, hoje eu vim com uma saia com babados, só que não são babadinhos, são babados maiores. Só que a camisa de cima, ela vem com linhas retas, porque se eu colocar babadinho em cima, não vai ser a Cláudia também, porque é muito delicadinho.
não é a Cláudia. Então, a importância de... Muitas vezes a gente coloca uma roupa e se sente sufocado com ela. Não digo por questão de ser fechado, mas porque tu não tá transmitindo quem tu é. E isso tudo vem lá de quem realmente lá dentro, como você se entende de que você é. E a questão de, lá no nosso subconsciente, a gente tem algo, o que é agradável pra gente em questão de formas, linhas e texturas. E tudo isso, quando a gente olha no espelho, a gente não tem quando tu coloca uma roupa e tu diz assim, não ficou legal? Às vezes não é nem porque não ficou legal, ficaria legal para outra pessoa, mas é porque aqueles elementos, eles não estão refletindo aquilo que você é lá dentro em essência. Eu já ouvi pessoas falarem, mas eu preciso ser mais séria, mas eu preciso ser mais isso. Mas você não precisa, você consegue transmitir, você sendo quem você é, aquilo que você quer. Mas você primeiro tem que entender quem você é. Esse é o passo principal para tudo. E daí a gente vai para aquela questão que tu trouxe da carreira, né? Se eu entendo quem sou eu, se eu entendo o meu propósito, porque assim, não é só sobre, eu vou fazer isso porque é rentável. Ok, a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente não precisa de que seja rentável, porque a gente tem que pagar as nossas contas, a gente tem que ter, né? Na própria Bíblia fala, né, que o trabalhador faz jus ao seu trabalho, né? Sim, mas se tu tem que ter um propósito. Daí, quando tu tem o propósito, tu entende quem você é, daí tu começa a fluir. Daí tu começa a transbordar e daí isso vai pra tua imagem. E automaticamente a tua imagem fala quem você é sem falar uma palavra e vai começando o ciclo todo de novo. E olha a importância da gente se conhecer, né? Quando às vezes a gente não se conhece, muitas das vezes quando a gente não se conhece, a gente não sabe qual a faculdade fazer, qual o curso seguir, se sai do CLT, se fica no CLT, se empreende, se não empreende, qual o caminho que toma. E aí essa falta de clareza de eu não saber quem eu sou, que é a base de toda a pirâmide do conhecimento, ela vai refletir lá no meu profissional. Ela vai refletir na minha vida pessoal, ela vai refletir no meu relacionamento. Quando eu não sei quem eu sou, eu aceito qualquer tipo de relacionamento. Quando eu não sei quem eu sou, eu aceito qualquer tipo de emprego. Eu negocio os meus valores, eu negocio aquilo que eu acredito. Eu falava num podcast anterior, Cláudia, de como as nossas decisões, elas influenciam muito, baseado naquilo que a gente conhece sobre a gente. Se eu não sei quem eu sou, as outras pessoas vão determinar, o ambiente vai determinar o que eu acredito sobre mim. E aí isso vai impactar na roupa, vai impactar no profissional, vai impactar nas minhas decisões. E aí muitas vezes a gente acredita o quê? Que a oportunidade que aparece na nossa vida, ela é uma oportunidade única. Só que a longo prazo a gente tem várias oportunidades. E aí a gente tem a oportunidade de acertar ou a oportunidade de errar. Mas se eu não souber quem eu sou, a tendência é que eu não acerte tantas vezes, que eu acerte muito menos vezes. Quando tu olha lá para o teu negócio, Cláudia, como que foi essa descoberta de quem tu era e como que isso impactou no teu negócio? Isso é aquela coisa, né? Aprenda com os erros dos outros, porque é mais barato. Eu aprendi com os meus. Então, o preço que a gente paga é bem caro. Então, eu fui aprendendo com o quê? Quis ser influenciadora. Então, eu percebi que eu tinha problema com a minha autoimagem. Eu tive que fazer terapia. Eu precisei de ajuda de profissionais. Busquem ajuda de profissionais. Não tenham vergonha. Sozinho é mais difícil. Sozinho é muito mais difícil. Então, busque ajuda. Então, eu vi que estava num período que eu não sabia quem eu era, que eu não conseguia me olhar. E daí eu fui, olha só por começar a gravar videozinhos, porque eu nunca fui a pessoa que ficou gravando coisinhas pra like, essas coisas. Eu sempre gostei de profundidade. Então eu disse, meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa questão com a minha imagem. Então eu fui fazer curso de personal stylist, fiz uma terapia. E aí eu comecei a entender quem eu era. E é tentativa, acerto e erro, até tu se alinhar. A minha imagem era muito fechada. Porque eu passei por algumas situações que me bloquearam
Então, eu tinha uma imagem, até esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que é consultora de imagem também, a gente trocou uma ideia, o quanto a minha imagem era muito reta, não era fluida, era fechada, porque era como realmente eu estava, eu não estava conseguindo realmente ser quem eu era, por ser bloqueada por certas situações. E daí hoje, conforme tu vai vivendo e tu vai olhando para si, opa, olha só quantas oportunidades eu perdi por estar tão bloqueada. Então, essa questão de, é tu se olhar para dentro. É tu realmente começar a se vigiar, a observar e buscar ajuda também. Buscar ajuda, eu busco muito na palavra. Na palavra tem muito sobre identidade, né? Fomos criadas imagem e semelhança do Senhor. E a gente se esquece disso, né? Eu tenho o provérbio 31, mulher virtuosa, onde irá encontrar, né? Somos mais valiosas do que o rubi. Sobre seus valores, a gente começa a observar o nosso valor, que não é só sobre a imagem fora, é sobre dentro, né? É sobre dentro. E daí tu vai se olhando e vai se conhecendo. E cada vez mais. Então, assim, é uma jornada que não acaba. Nunca. Cada dia a gente vai refinando mais. Hoje eu até estava conversando com uma amiga minha ela é psicóloga. E eu disse, mas por que essa situação? Né? Porque eu disse, nossa, eu achei que eu tinha curado certas coisas, mas eu curei aquelas e agora tem essas. É um processo que nunca acaba. Mas que a gente está disposta a ir passando e se conhecendo, porque cada vez mais eu sei quem eu sou, eu consigo dizer, eu vou vestir essa roupa e é isso aí. Eu tô confiante. É isso mesmo. E é um processo que precisa estar aberta para passar. E eu vou dizer mais, Cláudia, eu vou usar a metáfora da cebola. A nossa identidade, ela é como se ela fosse uma cebola. A cada coisa que a gente vê, não dá para desver. Então, é como se a gente fosse tirando uma camada dessa cebola e olhando mais para dentro. Então, quando a gente vai entendendo quais são as nossas crenças, quais são os nossos conhecimentos, o que incomoda a gente, o que faz a gente ter os resultados que a gente vai diminuindo as camadas da cebola. A gente vai curar coisas ao longo da jornada. Só que a hora que a gente cura aquela, tem outra para olhar. E assim vai. E aí a gente entender que tá tudo bem também ter coisas para curar. Porque já imaginou se tivesse resolvido tudo, a gente não tava nem aqui. Né? A gente já estaria em outro plano, já estaria com Deus, como diz o outro, né? Então, quanto que é importante a gente saber que a gente vai passar por momentos, vai passar por fases, que essas fases, elas vão ter início, meio e fim, a gente vai aprender com elas no amor ou na dor, e se for na dor, tudo bem, que eu possa levar como aprendizado e fazer diferente da próxima vez. E que se for no amor, que a gente possa também transbordar na vida das outras pessoas. Porque a gente também tem muito para aprender com o outro, mas também muito para ensinar. Exatamente. Tem pessoas que acabam se menosprezando o seu conhecimento. Ah, mas eu sou muito nova. Ah, mas eu sou muito simples. Só que cada pessoa passou por um caminho. Cada pessoa teve um caminho diferente. E aquele caminho, muitas vezes, ensinou muito mais para ela. Eu tenho um caso que eu estava conversando com uma cliente e ela estava me contando que ela se sente muito imatura. E ela vem de uma família, é muito difícil acontecer isso, mas ela vem de uma família funcional. Ela vem de uma família 100% funcional. Então ela se sente insegura porque ela não teve que lidar com problema nenhum durante a criação dela. Ela não precisou se virar, ela sempre teve os pais ali. Então, olha só, daí ela se sentia tão... Eu disse, mas olha só, mas me conta como que é tal situação? Estando dentro de um lar funcional, não achando que tu é imatura, mas me conta como que é isso? Como que é aquilo? Porque eu não sei como é que é. Eu não vim de um lar funcional. Eu vim de um lar disfuncional, que é com pai e mãe separados e toda a questão. Fui criada pelos avós, maravilhosos, inclusive. Mas eu tive que passar por algumas coisas que ela não teve que passar. Só que tem coisas também que ela não passou, mas que ela pode me ensinar como que é não ter Fazer passado. diferente. Exatamente, como que é? E ela aprendeu comigo, a gente teve várias trocas.
Eu disse, dela terminou a nossa chamada se sentindo importante. Porque sim, ela pode sim. Ela pode sim. Porque ela viveu ali dentro do funcional. Ela sabe como é que é. E olha só, até o excesso é algo que gera um problema. Todo excesso, Cláudia, O excesso de proteção. mas todo excesso ele remete a uma falta. Seja o excesso de proteção, seja o excesso de compra, seja o excesso de gasto, todo excesso remete a uma falta. Então a gente tem que começar a se policiar, pô, eu tô protegendo demais, mas será que não me faltou algo lá atrás que eu tô aqui protegendo demais meu filho, minha filha? Mas isso como um todo. E aí quando a gente olha, por exemplo, faz esse link de todo o excesso lá para nossa carreira, todo o excesso de cuidado, por exemplo, não, mas eu tenho medo. Será que vai dar certo eu fazer minha transição de carreira? Será que vai dar certo eu abrir um novo negócio? Será que vai dar certo eu só vendia semijoias? Será que agora eu sendo prestadora de serviço vai dar certo? Então, o excesso de medo, ele também te paralisa. Então, assim, o quanto que é importante a gente olhar para esses excessos com os dois olhares. Eu posso ter o excesso de cuidado. Esse excesso de cuidado ele pode ser bom, sim, mas ele também pode ser prejudicial, como tu falou. Até o cuidar demais ocasionou que ela se sentiu insegura. Mas quando a gente olha, buscando agora para um viés profissional, quantas vezes o nosso excesso de julgamento, o nosso excesso de preocupação, o nosso excesso de medo faz com que a gente se paralise. E aí eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho como é que foi essa tua transição. Porque tu tinhas uma outra profissão antes, né? Tu eras contadora? Eu trabalhava em contabilidade, 9 anos. Como é que uma pessoa de números vem aí para a área comunicativa, se torna uma excelente vendedora e depois uma consultora de imagem? Como é que foi essa transição? Eu digo que a contabilidade foi sim uma escola para mim. Em relação à comunicação, eu fui muito forjada na comunicação, na contabilidade, porque eu trabalhava na parte da folha de pagamento, departamento pessoal, e trabalha muito com legislação trabalhista. Então a gente tem muitas situações, né? A gente. Eu ainda A não mudei contadora o termo. ainda habita em mim. Mas quem trabalha nesse setor entende, né? Como toda a contabilidade num todo, mas aqui a gente lida com pais de família, com famílias, né? Trabalhadores, com os donos das empresas. Então, tinha que transmitir a legislação para pessoas que não sabem, que não entendem. Então, tinha que mudar assim a forma para que uma pessoa leiga entendesse. Então, a minha comunicação, ela foi forjada muito nessas situações. Por quê? Quando tu entrega uma informação, tu tem que vender ela. Porque a pessoa que está recebendo, ela precisa comprar, ela precisa aceitar ela. Então, tu tem que saber, tu tem que ter um jogo de cintura para que, por exemplo, um dono de uma empresa, tu vai dizer para ele, você não pode fazer dessa forma, porque vai ser multado, vai ser atuado, tem que ser assim. Mas como que tu vai fazer para que ele entenda e que você seja persuasiva de uma forma que ele entenda, que seja leve e que acate e não faça e que siga tuas instruções. Então tu aprende a se vender muito dentro de uma contabilidade. Tu aprende a ter uma comunicação fluida dentro de uma contabilidade, porque tu precisa que os clientes te entendam. E muitas vezes não é é de uma forma, outra é de outra, como em todas as profissões. Então eu digo que todas as experiências que a gente passa, tudo forja a gente para o nosso propósito. Então já começou ali. Eu sou formada em gestão de pessoas também. Eu atuava na parte de folha de pagamento, a parte de gestão de pessoas, eu quase não utilizava esse conhecimento lá dentro, quase não utilizava, porque eu não fazia o gerenciamento, o treinamento de pessoas, né? Hoje, toda essa parte de gestão de pessoas, porque tem algumas matérias de psicologia na faculdade de gestão de pessoas, eu utilizo na consultoria de imagem. Porque o meu trabalho da consultoria de imagem, ele é muito mais psicológico do que técnico.
Eu trago muito mais a parte emocional do que a técnica, porque como eu falei no início, primeiro dentro, entende padrão, entende porquês, que muitas vezes a pessoa própria não se questiona. Eu tenho uma cliente que ela é psicóloga, ela disse, Cláudia, você fez eu pensar em coisas que eu nem imaginava, que eu nunca tinha pensado, que eu nunca tinha percebido. E ela é psicóloga, ela sabe todas as técnicas. Mas ela nunca tinha saído da caixa dessa forma. E esses conhecimentos é só vivendo. Não uma receitinha de bolo, né? Como também a metodologia do meu trabalho. Não é uma coisa que é uma fórmula. Eu fui adaptando, fui sentindo até ter minha metodologia. Então, cada consultora de imagem trabalha da sua forma. Tem o seu viés, tem coloca a sua personalidade para chegar naquele resultado. E tudo isso também está alinhado ao propósito de cada uma. Então, a transição, ela foi acontecendo faz 3 anos que eu estou nesse processo, né? De até chegar na parte da consultoria de imagem. Porque as joias foi logo eu já saí da contabilidade para as joias. Eu trabalhei por um tempo com as joias e no escritório, mas não... Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Então, Tem assim... uma outra máxima, né, Cláudia? Quando a gente tem plano B, o plano A nunca dá certo, né? Exatamente. Então, assim, se você quer empreender, não fique esperando no híbrido. O meu CLT e quando eu tiver segurança, eu vou pro meu negócio. Se arruma financeiramente, se organiza financeiramente, claro, não seja inconsequente, não é isso que eu quero dizer. Mas, para te prosperar, tu vai ter que focar, porque assim, a própria palavra diz, não sirva 2 senhores. Ou você vai amar um e odiar outro. Então, é um senhor. Então, ou é o seu negócio, ou é o teu CLT. Se os dois, ele não dá. Então, eu vi aqui as minhas joias, ok, ia, mas era uma renda extra. Era pouquinho. Quando não, agora eu vou me posicionar aqui, vou focar aqui, daí sim. Daí eu consegui me posicionar, eu consegui ser leve, eu consegui, porque fica naquela, o que o meu patrão vai pensar? Se eu focar aqui, o que ele vai pensar? Todos esses bloqueios que a gente vai tendo, né? Julgamento, né? O julgamento, diálogo interno. E o quanto que a gente luta diariamente com esses diálogos internos. Porque tudo que a gente pensa, de alguma forma, a gente comunica. E tudo que a gente comunica gera os nossos resultados. E esses resultados vêm totalmente das nossas crenças. Então, se eu tô lá no CLT, como tu falou, e eu quero empreender, mas eu tenho medo de me posicionar, por medo do que o meu chefe vai falar, por medo do que o meu líder vai pensar, automaticamente eu não vou focar no meu negócio, eu não vou focar na transição de carreira. Eu vou levar isso como um bico. E quando a gente leva como um bico, não tem como ter liberdade financeira. A gente não consegue ter clareza de qual o próximo passo dá. Exatamente. E isso até com os meus 2 negócios conflitou em algum momento. Eu precisei alinhar, tá? Qual é o meu foco nesse momento agora? Precisei fazer esse alinhamento. É as joias, porque assim, quando eu comecei a atuar como consultora, eu queria dar conta dos 2. Eu queria ter a mesma performance nos 2, a mesma performance que eu tinha nas joias, eu queria ter na consultoria e os 2 juntos. O que aconteceu? Esgotamento emocional. Porque realmente, tu não consegue focar nos 2. O serviço e produto são totalmente vendas diferentes. É uma proposta diferente, mesmo que o propósito dos 2, na minha vida profissional, para a vida das outras mulheres, para a vida é o mesmo. Mas a forma de comunicar cada um e de vender cada um é diferente. Então, é uma energia para um, uma energia para outro. Eu precisei entender, olha só, eu precisei entender qual era o meu propósito, o geral. É esse meu propósito. Então, para saber qual eu ia focar e qual que ia ser o complemento. Então, hoje eu trabalho
é 80-20, mais ou menos, né? 80 consultoria, 20 joias. Porque eu entendi que, primeiro que a joia é algo que eu já tenho uma carteira de clientes desses 3 anos e são clientes, assim, muito... Elas falam que eu deixo elas viciadas e que parece que quando elas não conseguem comprar de outras pessoas porque elas se sentem que estão me traindo. E amém por isso. Então, eu já tenho umas clientes bem específicas das joias. E o que acontece? As minhas clientes de consultoria, automaticamente, como eu faço o projeto para elas, as minhas joias elas já são produzidas de acordo com formato de rosto, decote. Eu já tenho todo um cuidado no momento de fazer essas produções. Então, eu já tiro daqui os projetos e já tenho a sugestão de joias. Então, esse 80-20 fica ali junto. Só que eu precisei de todo um processo para entender o que eu queria. Qual era o meu propósito? Para entender como balancear. Eu tive muito conflito no início. Porque a gente quer tudo. Mas aí, quando a gente quer tudo e não tem um norte, a gente não faz nada, porque tu acaba tirando para tudo quanto é lado. Mas, opa, agora eu tenho uma estratégia, agora eu sei o que eu preciso fazer e as coisas vão realmente fluindo. Então, agora, para mim, é muito tranquilo, né? Esse 80-20. Coisas que não era no início. Porque tudo é um processo. E a importância da gente parar e olhar para o nosso negócio, né? Olhar para a nossa carreira, né, Cláudia? Eu lembro que lá no começo do ano, quando tu me procurou para a gente sentar, fazer uma reunião de alinhamento, a Cláudia, ela faz parte do nosso programa de aceleração profissional. Ela é uma das alunas que mais teve resultado até então. Por isso, o mérito dela também de estar aqui hoje. Ela entrou no programa de aceleração profissional, se eu não me engano, em abril desse ano. E de lá para cá, ela se posicionou como consultora de imagem, abriu o espaço físico dela, aumentou o faturamento. E hoje ela é reconhecida como autoridade naquilo que ela faz. Tanto que hoje o que ela traz aqui pra gente, falando sobre identidade, falando sobre posicionamento, é baseado no resultado das clientes dela. Então, eu queria, Cláudia, que tu contasse um pouquinho como que foi entrar nessa jornada do programa de aceleração profissional e como foi colher esses resultados dentro do programa. Eu vou contar uma coisa bem particular aqui. Meu Deus, medo! Medo! Quando eu procurei a Simone, a gente tinha muitas coisas para alinhar, só que aonde que nós começamos a alinhar? O CPF. Mas não o CPF financeiro, o CPF aqui. Porque tudo vem primeiro sobre você e depois reflete nas outras coisas. Então, olha só, até na parte da tua carreira é importante olhar sobre você. Então, ajustamos tudo, até relacionamento amoroso. Enfim, não vamos entrar muito a fundo. Gente, assim, ó, só deixando bem claro, tá? Foi consequência da mudança de posicionamento da Cláudia. Então, assim, resolveu o não sei se é problema, né? Vamos dizer que é desafio de relacionamento. Resolveu N outras metas aí que tinha, mas isso tudo olhando para quê? Para ela, né? Sim. E a importância de se reconhecer, de saber a sua verdadeira identidade, entender quais são os valores que são importantes e aquilo que é inegociável. E quantas vezes a gente tem algo que é inegociável pra gente e a gente vai aceitando que o ambiente molde a gente. E quando a Cláudia entendeu quem ela era verdadeiramente, o que ela queria e o que ela não aceitava, gente, essa menina aí voou. Foi um processo, assim, bem intenso. A gente colou junto, né, Simone? E foi assim, foi alinhando pontos. Então, desde a questão... Porque, assim, eu era uma pessoa que eu não parava. Nunca. Eu tinha que estar produtiva 24 horas por dia. Porque eu comecei a olhar para dentro, por que isso? O que todo excesso esconde uma falta? Então, assim, eu tinha que provar o tempo todo performance, eu tinha que provar para mim o tempo todo que não, eu não posso descansar. Descansar para mim era, nossa, eu não tô sendo produtiva. Só que hoje, vendo que eu fui alinhando, né? Até era final de semana e eu tava no escritório.
Era 11 horas da noite, eu tava no escritório. Hoje em dia, a Simone, tu não tá no escritório não? Não vai no escritório não esse final de semana? Não. Final de semana é meu final de semana. Não digo que muitas vezes sim eu preciso com alguma cliente que não tenha horário. Eu atendo no sábado, acontece, mas é bem exceção. Só que daí durante a semana, em algum momento, eu me permito chegar mais tarde ou não ir um período, fazer alguma coisa por mim, porque a gente fica nesse ciclo, querendo ser produtiva, só que a gente não produz nada, a gente tem que ter o nosso momento. E esse olhar para mim também com carinho, porque eu queria só olhar para as outras pessoas, eu queria só cuidar das outras pessoas. Só que você não consegue cuidar dos outros se você não está bem. Se você vai lavar a mão num shopping e tu pegar um papel para dar para outra pessoa com a mão molhada, tu vai entregar o papel todo esfarelado para ela. Primeiro você seca a sua mão, depois você entrega um papel para ela. É assim que funciona para tudo? Primeiro você olha para si, você se cuida para depois cuidar dos outros. Mas eu só queria cuidar dos outros. Eu só queria entregar para os outros e eu nada. Eu tá tudo bem, tá tudo certo. Eu cheguei num ponto que eu passei por inauguração da sala, por feira, por coisa. Quando eu fui me olhar no espelho, eu tinha várias bolas no meu rosto. E não era nem espinha, eram de emocional. Eu olhei, eu me apavorei, eu disse, olha só. Daí a gente sentou de novo e alinhou de novo, com estratégia. Vamos fazer dessa forma? Vamos fazer dessa forma? Coisas que muitas vezes a gente acaba não olhando. E olha só, hoje sim eu tenho metodologia, eu tenho uma organização, uma rotina de venda. Então, a pessoa quando a cliente, quando ela chega, eu sei exatamente tudo que eu vou fazer. É início, meio e fim. É esse ponto, esse ponto, esse ponto. Essa entrega que eu vou ter alinhada. Coisa que muitas vezes eu não tinha. Então, eu acabava entregando muito a mais ainda do que eu prometia, porque eu não tinha um processo e acabava me doando muito mais, porque sim, a gente se doa mais, né? A gente sempre entrega mais do que aquilo que a gente promete, isso sim. Só que era ao extremo. Era ao extremo. E eu acabava que eu ficava sugada. Mas agora não, eu tenho um roteiro, é tudo organizado. Então, ó, é assim, assim. E isso te ajuda a ter uma segurança na hora de vender. Porque eu sei o que eu vou entregar. Eu sei o resultado que isso faz. Eu sei a transformação que isso gera. Antes de ontem, eu recebi uma mensagem de uma cliente. Porque eu tenho um bordão, o meu lema, a imagem não é só sobre roupas. Não é só sobre roupas. A imagem ela é muito mais do que isso. A minha cliente mandou que ela entrou com o processo da carteira de motorista. Porque uma das perguntas que eu fiz no processo da consultoria foi como que você se sentiria, como que você se veria confiante e poderosa. E ela disse, eu me sentiria assim se eu estivesse dirigindo. E eu olhei para ela e disse, e você sabe quanto custa uma carteira de motorista? Não, eu falei, tá bom, então. Porque eu sempre deixo tarefas para as minhas clientes. Às vezes eu deixo mais tarefas, às vezes menos, mas eu sempre deixo de uma forma muito intencional. Eu disse, uma das tuas tarefas vai ser, eu preciso muito. Daí eu faço meu drama, né? Eu preciso muito saber quanto que é uma carteira de motorista. Tu tem uma tarefa para me passar. Quanto que é o valor da carteira de motorista? Porque assim, Simone, ela tinha o sonho de dirigir. Como é que ela vai saber se ela pode ter esse sonho ou não, se ela pode viver esse sonho ou não, se ela não sabe nem quanto é que ele vai custar? Ela tem que ir lá ver e viver a experiência para saber se aquilo é para ela. Exatamente. Então, só que muitas vezes pra gente, a gente não faz. Se fosse pra ela fazer pra ela, por ela não ia fazer. Então eu tive que pedir pra ela fazer por mim. E ela mandou, passei no psicotécnico. Olha que comemorando. legal. Então, assim, não é só sobre a roupa que eu mudei na vida dessa mulher. Foi sobre ela realizar 52 anos. Foi sobre ela realizar um grande sonho. Porque a gente foi alinhando, entendendo por quê. Por que que ela não tinha coragem de dar esse passo? Por que que ela não se sentia merecedora? Porque isso sim está tudo alinhado com a imagem que ela vai refletir
para fora. Então, é todo um processo, é todo um cuidado. Então, é ela, outra que ela disse assim, ela mandou para mim, Cláudia, eu não aguento mais de ser impulsiva, de compras, e eu não consigo mais me olhar no espelho. Daí a gente conversou, no outro dia ela me mandou uma foto e disse assim, eu tô me sentindo a mulher mais linda do mundo. Quanto vale isso? Quanto vale? Faz toda a diferença, né? E por isso a importância de a gente saber qual o nosso propósito e se aquilo que a gente está fazendo dentro da nossa vida profissional, ele traz impacto para as outras pessoas. Dentro do método que eu atuo hoje, dentro do Bússola Empreendedora, a gente trabalha alguns pilares, né? Dentro do programa que tu participa também. Dentro desses pilares, a gente trabalha habilidade e competência, que é esse olhar de eu olhar para minha identidade, entender quem eu sou, trabalhar minha comunicação, trabalhar aquilo que realmente eu preciso desenvolver, porque muitas vezes eu sou boa em alguma coisa, mas eu preciso melhorar em outras coisas, né? Além disso, trabalhar a questão do posicionamento e da comunicação digital. Trabalhar também essa criação dessa oferta irresistível. Se eu não me reconheço, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou criar uma oferta irresistível minha? Como é que eu vou fazer com que as pessoas me comprem como mentora? Como é que a Cláudia vai fazer com que as pessoas comprem ela como uma consultora de imagem? Se eu não sei quem eu sou, não tem como eu construir uma oferta irresistível. E aí entender como que eu faço esse meu propósito, esse meu sonho, ele ser de fato um negócio escalável. E aí a gente pode dar um passo atrás, voltar e pensar o seguinte: poxa, eu vim lá do CLT, eu era contadora, eu tinha um sonho de ter um negócio só meu, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo aqui. Era bom, eu fazia com excelência, mas agora que eu estou trabalhando, que eu tenho um negócio meu, que é a Coisa Fina Semijoia, eu me reconheço, mas eu não me vejo 100% aqui. Quando eu não me vejo 100% aqui, eu preciso, de novo, dar um passo atrás, olhar para dentro e pensar, opa, o que eu posso fazer diferente do que eu faço hoje para ter resultados diferentes? Eu já quero fazer, na minha essência, que essas mulheres brilhem, que essas mulheres vejam a sua verdadeira essência, mas aqui está faltando mais uma coisa. Opa, vou olhar para dentro de mim e entender o que eu preciso melhorar em mim para ir, então, fazer o quê? Para eu dar mais um próximo passo. E aí, quando a Cláudia decidiu dar esse próximo passo, que ela já tinha se conectado com esse novo eu, ela fez o quê? Vou pegar alguém que vai me pegar pela mão, que já viveu a minha jornada. Que aí foi quando ela entrou no programa de aceleração profissional. E no programa de aceleração profissional, ela fez o quê? Ela estruturou método, estruturou estratégia, estruturou venda, mudou posicionamento. Nem digo que mudou posicionamento, ela lapidou o posicionamento dela, porque ela já era uma autoridade no que ela fazia, ela é uma autoridade quando o assunto é semijoia, e hoje, mais do que isso, ela é uma autoridade como consultora de imagem. Ela é uma pessoa que, se a gente olhar a Cláudia de 3 anos atrás, olhar uma foto, não dá para botar aqui, mas se desse, a gente botaria aqui uma Cláudia de 3 anos atrás, uma Cláudia de agora, é uma pessoa totalmente diferente. É uma Cláudia que busca a essência de outras mulheres, mas que já reconheceu a sua essência. E que hoje, querendo ou não, impacta tantas vidas através do seu trabalho. Cláudia, entendendo esses 4 pilares, entendendo toda a estrutura do teu negócio que tu trabalhou dentro do programa de mentoria e que tu ainda vem trabalhando, né? Que tu ainda estás nessa jornada, eu queria que tu deixasse para essas mulheres e para esses homens também que estão acompanhando a gente, qual seria a grande chave do sucesso para uma transição de carreira de sucesso, para ter esse posicionamento que tu tem hoje, para ter esses resultados financeiros que tu tem hoje? O que tu sugeriria para eles, ou de conselho, se é que cabe a palavra conselho, para que eles fizessem essa virada de chave? Primeiro de tudo, entender o seu propósito. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Isso é a chave. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então, tenha um propósito. Tenha um propósito. Mas, assim, um propósito firmado em Deus. Na palavra. Não vem com dizer propósito e é algo que não tem princípio, que não é na palavra. Porque se Deus é teu sócio nos negócios, não tem como não prosperar. Prospera.
O Senhor tá de mãos dadas contigo. Não tem como. Tu vai prosperar. A gente busca o nosso propósito, algo que alegre ele, porque ele gosta que você cuide das criações dele. E é bíblico, né, Cláudia? Tá sendo muito especial cada gravação desse podcast, que de alguma forma Deus se faz presente, mas mais do que isso. Amém. Ele fala na Bíblia que a gente veio para ter uma vida e uma vida em abundância. Então, se você está assistindo esse podcast e está com dúvida se essa vida em abundância é para ti, meu amigo e minha amiga, eu quero te dizer que é. E mais do que isso, você nasceu para ser próspero em todas as áreas da tua vida. Não é só ou na vida profissional, ou na vida pessoal, ou no relacionamento. É em tudo. É em tudo. Então, não te economiza achando que não é para ti. Não te economiza achando que você pode se conformar com a carreira que você está vivendo hoje, que você pode se conformar com a estagnação que você está vivendo hoje. Porque muitas vezes a gente se conforma. Porque tá bom, fica cômodo viver a vida que a gente está vivendo. Mas, na verdade, o que a gente precisa? De coragem. E a Bíblia já fala que ser forte e corajoso. E não é por acaso que aparece 365 vezes na Bíblia, né? Por quê? Para que todos os dias a gente tenha uma dosezinha de coragem. Que mesmo quando a gente não acreditar, se a gente descansar no Senhor e a gente entregar os nossos negócios, entregar nossa carreira, entregar nossa vida, nossos relacionamentos, Ele vai honrar. Porque muitas vezes a gente precisa botar o pé para Deus botar o chão. E o que eu mais escuto quando as pessoas sentam na minha frente para participar de uma sessão de diagnóstico, Cláudia, que elas contam algumas histórias para si mesmas, que ou elas não têm dinheiro, ou elas não têm tempo, ou não é o momento certo. Eu quero te dizer que nem sempre vai ter um momento certo. Vai ter um momento da decisão, porque o teu sonho, ele só vai virar algo tangível, algo que você vai conseguir mensurar quando começar a agir. Sonho sem ação é só um sonho. Se Deus te deu esse sonho é porque Ele quer que você vá lá e tire esse sonho do papel. Imagina como seria a vida da Cláudia se lá em maio desse ano ela tivesse um friozinho na barriga e não tivesse tido fé para dar o primeiro passo e fazer o espaço físico dela. Sendo que em muito pouco tempo ela inaugurou, né, Cláudia? 15 dias. Foram 15 dias. Essa equipe que me ajudou, né? Os móveis, que tem uma mãozinha, um dedinho, uma mãozinha, um bracinho da Simone. Né, Simone? São só indicações, gente. Só indicações. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem no direct da Cláudia que ela passa os contatos aí. Eu passo os contatos. Ela já faz o merchandise aí dos nossos patrocinadores. E assim, quando tu segue os princípios, quando tu segue realmente o que tá na palavra, tu agrada o Senhor. E Ele vai te honrando. Só que a gente não pode esquecer de fazer a nossa parte. Ora, sim, tem muito poder em oração. Jejua, sim, tem muito poder o jejum. Sou a prova viva disso. Mas faça a tua parte. Fique sensível à voz do Senhor. Ah, mas como que eu vou ficar sensível à voz do Senhor? Como que eu vou escutar o Senhor? Leia a Bíblia. Ele deixou todas as instruções ali. Todas. Lê. Daí tu vai escutar a voz do Senhor. Mas não só tira um versículo e lê aquele versículo e só aquele. Lê o contexto todo, tá? Que versículo fora de contexto não dá. Tem que ler todo o contexto. E eu vou falar mais, Cláudia. Existe uma máxima de que quando a gente quer percorrer um caminho e a gente não sabe como chegar no final daquele caminho, a gente tem que ter um mentor. Alguém que já passou por aquela jornada e que vai ajudar a gente de alguma forma. Jesus foi o mentor dos mentores. E tá lá na Bíblia o que ele deixou pra gente. Então, se hoje talvez você não tenha condição de ter alguém para pegar na tua mão e te levar por essa jornada, começa por lá. E se você tem condições de ter alguém que vai trazer clareza na tua carreira,
que vai trazer clareza nos teus negócios, procure um profissional que já passou o caminho que você quer passar. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu ajudo inúmeras mulheres e agora homens também a construir a tão sonhada liberdade financeira e ter clareza na carreira. Mas por quê? Porque eu também já construí essa trajetória. E ver pessoas que já viveram essa jornada, como a Cláudia, que tem vivido a jornada do programa de aceleração profissional e tem cada dia mais construído os resultados, faz com que eu acredite ainda mais no meu propósito, na minha missão. Por isso, Cláudia, eu quero do fundo do meu coração te agradecer por toda essa troca que a gente fez aqui hoje, por toda a tua história de empreendedorismo, de sucesso, de resiliência, por tudo que tu trouxe da palavra de Deus, porque eu acredito muito que ele tem que ser o primeiro em tudo na nossa vida. E se ele se fez presente aqui de alguma forma por ti, eu tenho certeza que a vida de alguém vai ser impactada. E dizer que foi muito especial te ter hoje aqui comigo. Ai, foi uma honra estar aqui. Sempre é uma honra. Sempre é uma honra poder compartilhar um pouco. Porque eu digo que eu não sou ninguém sem Deus. Não sou nada, né? Caminhar com Cristo é o que me faz ser quem eu sou. Porque assim a gente aprende muito. Ele é o nosso mestre, né? Então, não sou nada. Eu sou o que eu sou por conta de Cristo. Porque existia uma Cláudia antes. Existia uma Cláudia antes. E existe uma Cláudia depois de conhecer a Cristo. Então, e tem uma Cláudia antes de conhecer a Simone e uma Cláudia depois de conhecer a Simone. Peguem esse take da Cláudia, gente. Não, mas eu sou muito grata pela tua vida, Simone, e eu não canso de me dizer o quanto tu és usada, o quanto tu és instrumento para direcionar vidas. Porque eu tenho muitos resultados hoje que eu não via, eu não conseguia ver esses resultados por conta de ter a tua mão ali me direcionando. Então, sou muito grata pela tua vida, muito grata por tu se permitir, né, semear isso na vida de outras pessoas também. E eu tô muito feliz com esse teu projeto. Eu tenho certeza que vai tocar muitas e muitas vidas para verem realmente que sim, é possível viver a sua transição de carreira. Medo a gente sempre tem. Isso é inevitável. O nervosismo a gente sempre tem. É inevitável, somos humanos. Mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Eu digo, não tem como eu subir uma escada sem ser no primeiro degrau. Não tem como. Então, que seja o primeiro passo com alguém segurando a tua mão. Então, muito obrigada por ser essa pessoa na minha carreira, porque se hoje eu consigo ser posicionada é porque sim, tu pegou na minha mão muitas vezes, momentos que eu dizia eu não consigo, tu dizia não, tu consegue sim, tu vai sim, vai conseguir sim. E hoje a gente furou várias bolhas de não só faturamento e não só prosperidade em questão financeira, mas em questão emocional também. E, enfim, hoje vivo uma história muito bonita, pessoal, de relacionamento, e você fez parte disso, de toda essa construção. E eu sou muito grata, por poder estar aqui, poder compartilhar que sim, é possível ter uma transição de carreira em paz e alinhar, sim, as outras partes da tua vida, porque é possível ter um equilíbrio, claro. Às vezes a gente não consegue equilibrar tudo, mas é possível sim e é necessário. Então, muito obrigada pela tua vida, muito obrigada por esse espaço. Estou muito feliz, sou muito honrada. Gente, não tem como não se emocionar com as palavras da Cláudia, não tem como não ficar feliz com os resultados dela. Quero aproveitar essa oportunidade, a gente está chegando ao finalzinho desse episódio, e eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, pessoas maravilhosas, com negócios inspiradores, que estão aqui ajudando a gente a levar esse propósito de vida para outras milhares de pessoas que com certeza vão ser de alguma forma impactadas. Se você assistiu esse podcast até aqui, eu quero te fazer um convite para seguir nas nossas redes sociais, seguir o nosso canal aqui
E mais do que isso, compartilhar com pelo menos um amigo e trazer ele para o próximo podcast, para o próximo episódio, para que ele possa aprender ainda mais e se inspirar ainda mais com pessoas maravilhosas, com empresárias e empresários maravilhosos que vão estar aqui, pessoas que construíram carreiras de sucesso e que vão mostrar pra gente como que foram, como a Cláudia falou, subindo degrau por degrau. Então, o meu muito obrigado para cada um de vocês que ficou até aqui. E lembre-se, transição de carreira, ela é possível sim, e você pode ter sucesso empreendendo e empreendendo com leveza, tá bom? Um beijo grande e eu te espero no próximo episódio.